Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma Pílula Noturna. Hoje é quarta-feira, né? Dia 10 de abril, você já sabe, luz e paz para você sempre. Pílula Noturna, nosso bate-bola do bem. Aproveita e baixa aí, hein? Se você não baixou ainda, nosso aplicativo IRM Oficial. É você sempre receber as pílulas do Evangelho sem depender de ninguém ter que te enviar pelo WhatsApp, tá bom? Gente, na pílula noturna de hoje, eu tenho uma colocação aqui muito legal, importante, né, feita por algumas pessoas, principalmente nesse clima de desemprego, dificuldade financeira, é natural, sempre surgem muitas dúvidas na nossa relação com dinheiro. Essa questão kármica do tipo, eu tenho mesmo que passar por dificuldades financeiras? Por que que por mais que eu procure melhorar a vida financeira, a vida não melhora? O que que eu tenho que aprender com isso? Gente, dificuldades financeiras são desafios existenciais, né, do mesmo porte. Eu não estou dizendo que é igual em importância, né, porque cada caso é um caso, mas são desafios tão importantes, muitas vezes, claro, quanto problemas de saúde, quanto dificuldades de relacionamento e outros desafios que nós enfrentamos na vida. E a gente sabe que todos os desafios que a gente acaba, de certa forma, atraindo, direta ou indiretamente, para o nosso caminho, são um convite ao autoconhecimento e à autossuperação. Então é lógico, né, meus amigos, que o ideal seria que ninguém tivesse, né, dificuldade financeira no planeta tão rico e abundante como o nosso. Aliás, diga-se de passagem, essa é a nossa esperança, né, que o quanto antes a gente cresça em igualdade social, em respeitabilidade e todos possam, né, num tempo breve, pelo menos a gente pode sonhar, não é verdade? Ter emprego, uma vida digna e assim por diante. Mas até lá, é muito importante você se cercar de alguns cuidados para aumentar esse fluxo de prosperidade na sua vida. Eu sei sim, né, que muitos de nós com certeza têm algumas questões kármicas com o dinheiro, isso é inegável. Muitos acabam passando e atraindo dificuldades financeiras sim, por terem feito mau uso do recurso financeiro na vida anterior e agora acabam tendo que aprender a lidar, pelo menos durante um tempo, com a falta do dinheiro para aprender a valorizá-lo, já que muitas vezes tiveram em abundância no passado e não souberam dar valor. Assim como algumas pessoas, né, que não têm família nenhuma, porque em um momento passado tiveram família e infelizmente não valorizaram. Então é claro que a lei da vida, não como punição, tá, meus amigos, mas como uma forma de nos educar, acaba nos trazendo um antídoto, né, para os males da nossa alma, nos colocando em contato com a experiência contrária, não é, daquela que a gente já vivenciou, para a gente aprender o outro lado da moeda, né? Então, essa é uma vertente de algumas dificuldades financeiras. É a pessoa que vai passar por um período, mas se ela aprender o que ela tem que aprender, trabalhar gratidão, né, trabalhar perseverança, trabalhar humildade, se ela aprender, em algum momento as coisas mudam e financeiramente ela consegue um emprego, atrai um recurso financeiro que acaba chegando de maneira inesperada e o problema cessa. Entretanto, muitas pessoas têm dificuldades financeiras não são por questões kármicas, é pelas próprias escolhas. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que gasta mais do que pode, porque ela tem inveja do vizinho e acaba fazendo uma conta desnecessária para aparecer no vizinho, para aparecer na festa do final de semana? Ah, vou comprar esse vestido, vou comprar não sei o quê, e de repente você usa uma vez, mas está pagando, né, durante o mês todo. Sabe o famoso dar um passo maior do que o tamanho da perna? Exatamente isso. Muita gente, talvez não seja o seu caso, mas você pode ter certeza, porque meu trabalho profissional, e eu vejo isso claramente, muitas pessoas têm graves dificuldades financeiras porque criaram isso com as próprias mãos, cavaram o próprio buraco com as próprias mãos, gastando mais do que ganhava, fazendo dívidas sem ter como pagar, né? Muita gente é assim, a pessoa dá vontade de comprar alguma coisa, ela vai lá e compra, aí depois ela pensa em como vai pagar. Quer dizer, é complicado isso, né, gente? Até um desrespeito a outra pessoa que vende, que também está trabalhando, que também tem todo um processo, né, ali por trás, que de repente não vai receber de uma pessoa que já sabia que não ia pagar e muitas vezes fez um gasto não por necessidade de primeira grandeza, que pode acontecer com qualquer um de nós, mas às vezes fez por status, né? Fez para alimentar o próprio ego e assim por diante. Então é lógico que a lei divina vê tudo isso e esse mecanismo, né, de atratividade que é perfeito no universo acaba colocando a gente frente a frente com o resultado de algumas escolhas equivocadas que a gente faz no campo do dinheiro. Então, resumo dessa história toda, procure fazer sua parte.
Estude educação financeira, reze para Deus pedindo prosperidade, lógico, mas faça a sua parte. Controle seus gastos, converse com seu marido sobre os gastos, com a sua esposa, com seus filhos, né? Faça cursos de aperfeiçoamento na sua área, na sua profissão, para você ser uma pessoa mais valorizada no mercado, porque essa é a nossa parte que nos cabe fazer. Não adianta a gente pensar, né, meus amigos, querer que só Deus faça parte dele. Meu Deus, me manda um trabalho, meu Deus, me manda um recurso. E às vezes tem gente que sequer manda currículo, né? Tem pessoas que estão paradas no tempo, talvez, repito, não seja o seu caso, seja uma prova, mas tem muita gente que poderia sim já ter resolvido sua dificuldade financeira, ou pelo menos estar numa situação um pouquinho melhor, se tivesse mais atitude, coisa que infelizmente muita gente ainda não tem. Isso vale para relações humanas, vale para cuidados com a própria saúde, vale para também o nosso caminho espiritual, não é? Somos herdeiros, amigos, de nós mesmos. Mas lembre-se, seja qual for o desafio de hoje, ele vai passar, né? De uma maneira ou de outra. A gente tem que fazer a nossa parte para Deus perceber o nosso esforço em nos ajudar. Mas ele vai passar de alguma maneira ou de outra, né? Importante a gente não desistir, tá bom? Tem um capítulo lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado capítulo 16, para quem tiver interesse em ler algo a respeito, que realmente é fantástico em termos de orientações a essa questão. Grande abraço a todos vocês, luz e paz, vocês já sabem, amanhã começa as inscrições do Uninamastê, a gente vai abrir o link para que você já possa começar a se inscrever a partir de hoje à noite, né, para amanhã, e aí vão ser 3 dias apenas de inscrição, a janela de inscrições, muita gente querendo entrar no Namastê e não conseguia, então vai ter essa chance, então não perca esse projeto lindo. Quem entrar, só para vocês terem ideia, vocês vão receber de bônus o nosso congresso online, né, lá a palestra do Rossando, da irmã Ayla, que foi maravilhosa, do Alan Mitchell, né, palestras incríveis, e muita gente queria receber a parte, então quem é do Uninamastê vai ter acesso. Olha que legal. Fora o curso nosso de meditação que está lá te esperando, você vai ter acesso. Fora o meu suporte, você vai ter acesso. E um monte de outras coisas mais. Vale muito a pena você entrar e saber mais informações, tá bom? Link está aí na sequência, junto com o banner. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Beijo grande no seu coração. Baixe o aplicativo IRM Oficial e faça a sua parte. Você vai ver, tanto a parte financeira como outras, amigos queridos, hão de melhorar. Tá bom? Luz e paz, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, até muito, gente, muito breve.